pessoal querido do meu coração, muitas saudades de vocês. Começamos aí mais uma semana de estudos do processo civil, estamos no finalzinho da temática das provas, imaginem, parece que foi ontem que começamos a estudar as provas, né? Faltam somente 2 provas em espécie para nós estudarmos, a perícia, que é o que veremos hoje, e a inspeção judicial. E a partir da semana que vem, estudaremos a audiência de instrução e julgamento, fecharemos essa parte para iniciar, então, o ponto da tutela provisória, depois da sentença, da coisa julgada, estamos indo aí com os nossos conteúdos programados, né? O tema de hoje, como eu disse, como vocês já puderam ver no roteiro, no material de aula, no texto que eu coloquei, é o da prova pericial, prova técnica, pessoal. Para que serve a prova pericial? A prova pericial vai ter cabimento quando for necessário algum conhecimento técnico sobre determinado fato ou determinados fatos da causa. Muitas vezes, existem questões técnicas relevantíssimas nos processos. O juiz não tem como saber se um prédio corre risco de desabamento ou se as rachaduras que ocorreram num prédio em razão da construção de uma antena telefônica, por exemplo, ou de um prédio do lado da casa, foram causados pela construção sem um olhar técnico de um engenheiro. Um juiz não consegue verificar se uma pessoa tem um problema de saúde que pode gerar a fixação de uma pensão ou uma aposentadoria ou até uma indenização, sem fazer uma perícia médica e, portanto, contar com um perito médico. O juiz não tem como descobrir se alguém é filho de alguém sem um exame de DNA, que é também um exame pericial. O juiz não tem como saber se houve cobranças de encargos indevidos numa conta sem a ajuda de um contador. Isso tudo mostra que para determinados fatos o juiz vai precisar de um apoio, ele vai precisar de um auxiliar. E esse auxiliar é o perito, que vai realizar então uma perícia. É a prova técnica, é a prova pericial. Lembrem-se de que o juiz não pode usar os seus conhecimentos privados para julgar. Ah, mas o juiz foi formado em engenharia antes de ser juiz. Não interessa. Ele precisa de um perito para auxiliá-lo. Esse auxiliar, que vai ser imparcial, tem que ser imparcial, né? E que, portanto, vai ser os olhos técnicos do juiz para aquele fato controvertido da causa, ok? A perícia, portanto, tem um cabimento fundamental nos casos em que há questões técnicas. Claro que aqui, pessoal, vale a análise do caso a caso para o juiz verificar se é o caso ou não de deferir ou não aquela prova, né? Se a prova é apenas documental, se os fatos se esclarecem por meio de documentos, se o fato já está provado, aquela nossa discussão, né? O fato estar provado, uma certa dose de valoração, mas enfim, nesses casos o juiz vai poder indeferir essa prova. Mas havendo a necessidade de exame técnico, necessariamente ele vai ter que determinar a realização de uma perícia, seja de ofício, seja porque as partes vão pleitear essa realização, ok? A perícia pode ser de 3 modalidades, né? Nós podemos ter um exame, que é aquela perícia, aquela análise realizada sobre pessoas ou coisas, né? Então, um exame que possibilite a verificação de uma doença, que possibilite, então, a concessão de um benefício do INSS, por exemplo, um exame sobre um veículo que foi objeto de um acidente, etc. Pode ser uma vistoria. No caso, a vistoria vai residir sobre imóveis, sobre lugares. Então, em todos aqueles casos que eu conto para vocês, que eu já atuei, né, de agências bancárias, de cumprimento de normas de acessibilidade, de atendimento de tempo em fila, etc., a perícia adequada seria uma vistoria, em que o perito comparecesse a uma agência bancária para, então, verificar se há atendimento às normas de acessibilidade, se o tempo de atendimento é cumprido e etc., né? E também a avaliação. A avaliação vem para valorar determinados bens. É muito comum na execução, né? Nós acabamos indicando um bem à penhora, por exemplo, na execução. Esse bem vai ter que passar por uma avaliação para se saber o valor desse bem, né? Em ações que envolvem, por exemplo, locação, né? Questões de renovação, de contrato de locação ou revisional de aluguel, muitas vezes precisamos de uma avaliação do imóvel para saber se o valor do aluguel é condizente com aquele cobrado no mercado, com aquele dos imóveis que estão ali nas redondezas daquele imóvel objeto da discussão e por aí vai. Então são essas 3 modalidades, o juiz vai determinar de acordo
com a necessidade do caso, enfim, né, com o fato que for objeto de prova naquele momento, ok? Quem realiza a perícia, pessoal? Quem realiza a perícia é o perito, que, como eu disse para vocês, é um auxiliar do juízo. E o perito possui todas as causas de impedimento e suspeição que o juiz possui. Aquelas que vimos no ano passado, vocês devem se lembrar, né? Tudo aquilo também se aplica ao perito, assim como se aplica aos demais auxiliares, né? O perito é imparcial. Então, claro que o perito não pode ser amigo da parte, ele não pode ser marido da parte, ele não pode ser irmão da parte, ele não pode ser inimigo da parte, né? Todas aquelas causas de impedimento e suspeição, portanto, se aplicam ao perito. Daqui a pouquinho nós vamos estudar o procedimento da perícia. Eu vou mostrar para vocês que as partes, inclusive, têm que ser vigilantes nesse aspecto, né? E identificar desde já, em caso de indicação de um perito que não seja imparcial, realizar a impugnação desse perito, né? Conseguir identificar esse problema e fazer a devida impugnação no prazo que elas terão para isso. Daqui a pouquinho nós entendemos melhor, tá? O perito é de confiança do juízo. Então, a rigor, ele vai ser indicado pelo juiz. É o juiz que vai indicar quem vai ser o perito que vai realizar aquela perícia. Mas com o novo CPC, ou melhor, com o CPC de 2015, né? Que não é mais novo, faz tempo, nós já sabemos que existe a possibilidade de negócios jurídicos processuais. Não só aqueles lá do artigo 190, mas também alguns negócios típicos. E esse é um negócio típico. Por quê? Porque o artigo 471 do CPC prevê a possibilidade das partes indicarem o perito do juízo. Então, as partes, de comum acordo, seja num contrato previamente à propositura da demanda, seja posteriormente, já na ação, né, durante o decorrer do processo, podem nomear de comum acordo o perito que vai realizar aquela perícia. E o juiz precisa acatar. O juiz não pode indeferir o perito que foi indicado pelas partes. A grande questão é, ele pode indicar outro? O juiz pode, além do perito indicado pelas partes, querer também um perito da sua confiança? É uma questão interessante. Me parece que sim. Ele pode, ele tem poderes instrutórios, o perito é de sua confiança. Vamos ver daqui a pouquinho também no procedimento que pode haver uma segunda perícia no processo, que pode haver uma nova perícia, e nesse caso o juiz então pode determinar a realização daquela prova pericial. Sim, teremos um problema aí com relação aos honorários, daqui a pouquinho também falaremos sobre isso, mas me parece que sim, entendendo necessário e fundamentando isso, o juiz pode indicar um perito para realizar a perícia para além daquele indicado pelas partes, mas ele não pode recusar o perito das partes, salvo se eventualmente surgir algum impedimento, né? O que pode acontecer é de, por exemplo, no momento em que esse perito foi indicado, não haver impedimento algum, e aí depois surge um impedimento, né? O perito casa com uma das partes, que na época da contratação não havia esse casamento, né? Ele se torna, portanto, impedido. Esse impedimento posterior poderá ser identificado pelo juiz e aí sim ele indefere o negócio, né? Além daquelas hipóteses de indeferimento de negócio processual de que nós já falamos, né? Todas aquelas possibilidades de controle pelo juiz. Mas afora isso, o juiz não pode, a rigor, indeferir o perito indicado pelas partes, porque elas têm essa prerrogativa por esse negócio típico previsto, inclusive, no artigo 471 do CPC, ok? O perito não trabalha de graça, pessoal. Ele não é como aqueles auxiliares que são servidores, que são concursados e que trabalham no judiciário, né? O perito é um profissional que tem a profissão dele, que tem o escritório dele, o consultório dele, né? Esse perito vai ser indicado pontualmente para atuar em alguns casos e a atividade que ele exerce é remunerada. Quem paga o perito são as partes, os honorários periciais são pagos pelas partes. Vamos ver já no procedimento que o perito, assim que nomeado, diante dos quesitos, das perguntas que as partes formulam para ele, apresenta sua proposta de honorários. E as partes vão ter que pagar esse valor. Ele pode simplesmente recusar a perícia porque as partes não querem pagar o valor, não aceitam pagar o valor ou não podem pagar o valor e ele não aceita fazer aquela perícia por um valor menor. Ele pode recusar, ele não é obrigado a aceitar. Ele pode recusar o encargo, seja porque ele não é imparcial pelos motivos de impedimento e suspeição, seja porque para ele não é interessante fazer aquela perícia, ele agradece o juiz e acaba recusando aquele encargo. Mas se ele aceita e faz a sua proposta, as partes terão que pagar esses honorários. Como que funciona a distribuição do pagamento dos honorários periciais?
Quem pede a perícia rigorosamente paga. Então, se o autor pede, o autor paga. Se o réu pede a perícia, o réu paga. Se ambas as partes pedem a perícia, elas dividem, rateiam o valor dos honorários. E se o juiz determina de ofício, também as partes pagam o valor rateado, né? Elas dividem o valor do pagamento do perito. No Código de 73 era muito complicada a vida do autor nesse caso, porque o autor quase sempre era quem pagava a perícia. O autor pagava a perícia quando ele pedia, quando as duas partes pedissem e quando o juiz determinasse. O autor só não pagava a perícia quando só o réu pedisse. Com o CPC de 2015 isso fica melhor, né? Então, cada parte paga se pedir sozinha, autor paga se pedir, réu paga se pedir. Se ambas as partes pedem, ambas pagam. E se o juiz determina de ofício, o juiz, as partes também vão ter que fazer o pagamento rateado, né? Vão dividir o pagamento dos honorários periciais, ok? Mas o perito é fundamental. Claro que esse perito vai ter que ser especializado na área em que ele vai atuar. Ele precisa, inclusive, apresentar o currículo dele no início do processo. As partes podem exigir isso. Daqui a pouquinho no procedimento eu conto algumas historinhas para vocês. E em sendo habilitado para o caso, ele vai atuar mediante o recebimento desses valores, ok? Vou parar o vídeo por aqui. Daqui a pouquinho gravo outro, para não ficar muito pesado, com o procedimento da perícia, a questão de segunda perícia, etc. Até já, pessoal!